nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É o Senhor que no seu dia, o dia do Senhor, domingo, nos reúne para juntos celebrarmos a nossa fé, celebrando este sacramento central da nossa vida cristã, que é a Eucaristia. Vamos dispor o nosso coração para a celebrarmos dignamente, começando por reconhecer com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Amós. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. Vós dizeis: quando passará a lua nova para podermos vender o nosso grão? Quando chegará o fim de sábado para podermos abrir os celeiros de trigo? Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas, compraremos os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. Venderemos até as cascas do nosso trigo. Mas o Senhor jurou pela glória de Jacó: nunca esquecerei nenhuma das suas obras. Palavra do Senhor. sentar com os
grandes do seu povo. Louvai o Senhor que levanta os fracos. Louvai o Senhor, louvai. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, recomendo antes de tudo que se façam preces, orações, súplicas e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou à morte pela redenção de todos. Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo, do qual fui constituído arauto e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte, erguendo para o céu as mãos santas, sem ira nem contenda. Palavra do Senhor. Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer na sua pobreza. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a administrar. O administrador disse consigo: que hei de fazer agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa. Mandou chamar um por um os devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 talhas de azeite. O administrador disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. A seguir disse a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu:
100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Ora, eu digo-vos, arranjai amigos com vil dinheiro, para que quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar fez-me refletir sobre a relação que nós temos com os bens materiais, com as riquezas deste mundo. E nós podemos lidar com os bens materiais basicamente com duas atitudes. A primeira, uma atitude de liberdade interior, que leva a relativizar esses bens e que permite que o coração esteja aberto ao bem maior, que é Deus, e aberto aos irmãos. A outra atitude, uma atitude de servidão, de não liberdade em relação aos bens, que leva a absolutizar esses bens, que leva por isso à ganância e à avareza, que fecha o coração a Deus e aos irmãos. A parábola que o Senhor Jesus nos narrou é para nos fazer tomar consciência de que se nós absolutizamos os bens materiais, acabamos por cometer muita injustiça, essa injustiça de que fala o profeta Amós na primeira leitura, e enganamos-nos a nós mesmos. O que leva a perder a liberdade no uso com os bens deste mundo não é o facto da riqueza ser má. A riqueza em si não é má. Os bens materiais como tais são bons. Necessitamos deles para viver. Necessitamos todos e não apenas eu. A dificuldade nasce quando eu, numa atitude de absolutizar esses bens como se eles fossem o bem supremo, levo a querer acumular, e por causa disso acabo por cometer a injustiça, acabo por não ser honesto com os meus irmãos, como aquele administrador de que nos fala a parábola que Jesus narrou. Quando nós absolutizamos os bens materiais, pomos neles, e isso é um preconceito que está muito presente na nossa sociedade atual, um preconceito, uma ideia que já está metida na nossa cabeça desde o começo, foi-nos inculcado desde meninos, que para sermos felizes precisamos de ser ricos e de ter muito bem-estar material. E isso é um engano, é uma ilusão. Eu já vivi com o mínimo com que se podia viver e fui feliz. E era feliz. Esse preconceito leva a pensar e a investir tudo
em adquirir esses bens, porque vemos neles a fonte da nossa esperança, porque vemos neles a fonte da felicidade, como se eles nos pudessem garantir, de facto, a vida e a felicidade. E isso leva a idolatrar os bens. É uma idolatria. Sempre que nós colocamos a nossa esperança de vida e felicidade em algo ou em alguém que não Deus, estamos a ser idólatras. São Paulo é que diz isso, na carta aos Efésios. A ganância e a avareza é uma idolatria. Então, essa relação com os bens materiais é que não é correta. Porque fecha o coração a Deus e aos irmãos. Reparem, nós hoje em dia, à procura de cada vez mais bem-estar material, e eu vejo cada vez mais as pessoas depressivas e infelizes, o que mostra que realmente não é aí, embora precisemos deles, que temos que investir mais. Então, por causa disso, o que é que acontece no nosso mundo? Há uma minoria que acaba por se apoderar dos bens e uma maioria que vive com muito pouco ou mesmo nada. Hoje continuam no nosso planeta a morrer seres humanos à fome, por falta de medicamentos, por falta do que é o mais básico para uma vida humana ser vida humana. E tudo porque se idolatrou o bem-estar material e os bens materiais, que leva a fechar o coração aos irmãos e a pessoa a pensar egoisticamente em si mesma. Isso também acontece porque nos damos cada vez horários mais preenchidos de trabalhos, acumulamos trabalhos e o que acontece? Não há espaço para estar com o esposo nem com a esposa. Não há espaço para os pais estarem com os filhos. Não há espaço para visitar os pais que já estão idosos e colocámos-los facilmente em lares que não visitamos. É a idolatria do bem-estar material, da riqueza material. Esse caminho não é o caminho de Jesus, que se fez pobre, como nós rezamos no Aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer na sua pobreza. A relação autêntica com os bens materiais é uma relação de liberdade que me leva a servir Deus e os meus irmãos e não a riqueza. E não estar subjugado à acumulação dos bens e ao bem-estar material. Por isso é que o Senhor diz, não é possível servir o dinheiro e Deus ao mesmo tempo. O dinheiro neste sentido, o dinheiro feito idolatria, a riqueza feita idolatria. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje convida-nos a habituar-nos a ter uma relação de liberdade com os bens materiais e a rezar com verdade o Pai Nosso. Quando eu peço o pão nosso de cada dia, não peço o meu pão de cada dia. Jesus não me ensinou a pedir o meu pão de cada dia. Ensinou-me a pedir o pão nosso de cada dia. Ou seja, eu não posso pensar no meu bem-estar material, tornando-me indiferente aos meus irmãos que não têm uma côdea de pão sobre a mesa. Se eu peço o pão nosso, é um compromisso que me leva a lidar com os bens materiais com um coração livre, porque o meu tesouro não são esses bens, mas Deus e o seu reino. Deus e o seu reino é que são o tesouro de quem é cristão. Aquela parábola que o Senhor Jesus contou, pelo qual tudo mais se troca, quer dizer, tudo mais é relativizado. Volto a repetir, os bens materiais são necessários, mas não são o mais importante. O mais importante é a comunhão com Deus, que leva a construir o seu reino, que é a comunhão de todos nós, como irmãos, unidos a Ele, que é Pai de todos.
Esta é que é a autêntica relação com os bens materiais. Devemos, certamente, procurar desenvolver as nossas possibilidades materiais, mas de tal maneira que isso não seja absolutizado e nos leve a dizer: não tenho tempo ao domingo para participar na Eucaristia, não tenho tempo para estar com a minha esposa ou com os meus filhos, por causa de querer sempre mais e mais e mais. E o problema é que quem já tem muito não se compara com quem não tem, ignora quem tem, compara-se com quem tem mais, o que exagera ainda o desejo de ter mais. O que torna cada vez mais o coração ganancioso e ambicioso. E depois vemos e queixamos-nos. Ainda vamos ralhar com Deus, porque este e aquele não têm, porque são cometidas as injustiças, mas quem as comete, meus irmãos, somos nós. Peçamos ao Senhor, neste dia em que estamos aqui em Fátima, a graça de lidar com liberdade com os bens deste mundo, sabendo que Deus é infinitamente mais importante e que cada ser humano vale mais do que todas as riquezas deste mundo. Cada ser humano vale mais do que todas as riquezas deste mundo. Investamos uns nos outros, investamos em Deus e na construção do seu reino, que o mais o Senhor sabe que precisamos. Ele diz que o mais é-vos dado por acréscimo. Ele pôs uma mesa tão farta, a criação é uma mesa tão farta, e se não há pão para todos, é por esta relação desordenada, desequilibrada, que nós estabelecemos com os bens materiais, com as riquezas, com o bem-estar material. Podes ter tudo, se não tens Deus, não tens nada. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele coisas foram feitas, e por nós homens e por a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, ergamos o nosso espírito para o céu e façamos subir até Deus as nossas preces e súplicas por todos os homens, pedindo fervorosamente: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Cristo, pelo nosso Bispo, para que o Papa Francisco e os bispos da Igreja ensinem aos homens todo o Evangelho
e lhes mostrem o rosto de Jesus. Oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso Para que os chefes do Estado e do Governo sejam bons administradores das coisas públicas e sirvam honestamente os cidadãos, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os homens da riqueza e do poder não comprem os necessitados por dinheiro, nem os indigentes por um par de sandálias, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que, segundo a vontade de Deus, todos os homens e mulheres possam salvar-se e chegar ao conhecimento da verdade, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que todos nós, aqui reunidos na casa da Igreja, tenhamos presente no nosso coração que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor nosso Deus, livrai-nos do desejo imoderado das riquezas e, com a ajuda da vossa misericórdia, fazei que levantemos do pó o indigente e tiremos o pobre da miséria. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio
corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida na comunhão da Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana, Hosana, nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ao ensinar-nos a rezar, Jesus ensinou-nos a pedir o pão nosso de cada dia. Então, rezemos pensando não apenas no pão que queremos na nossa mesa, mas no pão que Deus quer que haja em todas as mesas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.
habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Dai graças ao Senhor, o único Deus Altíssimo. Dai graças ao Senhor que sobre todos reina. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos da salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux.
Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Após a Eucaristia, somos convidados a adorar o Santíssimo Sacramento presente sobre o altar. Cantemos com ânimo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro profundamente e ofereço por si o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes sacrilégios e indefensas com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Santíssimo Coração e do coração de Maria, peço-vos a conversão dos povos pecadores. Em silêncio, adoremos o Senhor. Jesus quer ir conosco para a nossa vida cotidiana e, através de nós, quer habitar na cidade dos homens. Formemos duas filas atrás da cruz, caminhando e cantando.
repetimos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Pastor da humanidade, nós te adoramos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Cantemos.
Repetimos todos: Jesus, amor conosco, nós te adoramos. Jesus, amor conosco, nós te adoramos. Jesus, fonte da misericórdia, nós te adoramos. Jesus, fonte da misericórdia, nós te adoramos. Jesus, bondade infinita, nós te adoramos. Jesus, bondade infinita, nós te adoramos. Senhor nosso Deus, que pelo mistério pascal do vosso Filho unigênito consumaste a obra da salvação humana, fazei que, anunciando neste divino sacramento a morte e ressurreição de Cristo, sintamos crescer em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Cantemos e louvemos. Repitamos todos: Tu és o caminho que conduz ao Pai. O caminho que conduz ao Pai. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a vida que renova o mundo. Senhor nosso Deus, que redimiste todos os homens com o sangue do precioso do vosso Filho unigênito, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, celebrando fielmente o mistério da nossa salvação, mereçamos alcançar os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Continuemos a cantar. Benedictus qui
digno de louvor e de glória para sempre. Repetimos todos: Senhor, cremos em Ti. Senhor, cremos em Ti. Senhor, cremos que és o Salvador da humanidade. Senhor, cremos que és o Salvador da humanidade. Senhor, nós te damos graças. Senhor, nós te damos graças. Senhor nosso Deus, que nos reuniste para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de ser entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício e o banquete da nova e eterna aliança, fazei que recebamos neste grande sacramento a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Cantemos. Trindade, o amor que nos
Irmãos e irmãs, Cristo convida-nos a todos para a ceia. Cantemos com alegria. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Cristo, Filho de Deus vivo, que nos mandou celebrar a ceia em sua memória, enriqueça sempre a Igreja com santos mistérios, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Cristo, sacerdote único do Altíssimo, que aos sacerdotes confiou a oblação da Eucaristia, faça que eles vivam sacramentalmente o que celebram, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Cristo, maná descido do céu, faça de todos os que participam do mesmo pão um só corpo e confirme na paz e na concórdia os que nele acreditam, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Cristo, médico celeste, que no pão da vida nos dá um remédio de imortalidade, restitua a saúde aos doentes e a esperança aos pecadores, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Cristo, Rei da eterna glória, que nos mandou anunciar a sua morte até à sua vinda, dê vida eterna aos defuntos cuja fé só Ele conheceu, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tanto mero sacramento, veneremur cedui, et anticum documento, a voce dat ritui, present fide supplementum, sensum effectui. Genitori, genitorem, pax et jubilatio, salus honor virtus loque, sit et benedictio, procedenti amod roque, compassit laudatio. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. A todos desejamos a continuação de um feliz domingo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Cantai